chamou para si os que ele quis. E a resposta dos chamados? Qual a resposta que eles vieram a ele? A ele quem? Cristo. E Cristo nomeou 12 com o seguinte propósito: para que estivesse com eles, com ele, tinha que estar primeiramente com ele, né? Com Jesus. E essa expressão, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades. E também foram comissionados com autoridade para expulsar os demônios. Vamos fazer mais uma oração, né? Querido Deus e Pai, pode ficar sentados aí. Estamos aqui para agradecer. Tenho essa palavra de instrução, que o Espírito Santo possa falar nessa noite aos nossos corações. Que o Senhor dê inspiração ao teu servo e que a igreja local possa receber da parte de Deus uma palavra do Senhor para ser impulsionado, Senhor, para esta grande obra da evangelização. Mas antes da evangelização tem o estar com Cristo, o estar com Deus. É um momento a sós, é um momento de fortalecimento, de comunhão, de leitura, de oração, de consagração. Que o Senhor venha estar abençoando nessa noite a tua igreja local, os irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus, Senhor, cativa os nossos pensamentos a Cristo e dá vitória à tua igreja, em nome do teu Filho amado. Amém. Essa palavra ela vai refletir. Tá na live aí, mas está com som? Perguntar antes, né? Muito bem. Jesus chamou, o chamado de Cristo para os discípulos, né? Ele chamou exatamente, mas antes da chamada, o que foi que Jesus fez? Ele passou uma noite em oração e dentre os seus discípulos ele chamou para si. Ele chamou os discípulos para si, ou seja, para estar unido a Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. A mensagem ela basicamente ela vai mostrar algumas questões do chamado de Jesus para os discípulos, né? Então essa questão da preparação de Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele como homem, ele tinha o seu momento de oração com o Pai. Isso vale para todos os crentes dessa noite, começando por mim e por nós obreiros. O dever que eu falei uma vez, de orar sempre, e nunca nós vamos, o quê? Esmorecer. Algum momento da sua caminhada você esmoreceu na oração? Ou você já está esmorecido? Glória a Deus. Mas essa é uma palavra para mim, despertar, para não esmorecer, para não ficar titubeando, né? Mas ficar firme com Deus, porque o Jesus deu um exemplo para nós, para a gente estar em oração. Essa é a temática da campanha Nordeste para Cristo, né? Orar a Cristo, estar unido. Irmão, não tem coisa melhor do que você se unir. Tem pessoas que estão fazendo união de forma que não combina com os propósitos de Deus, né? Tem algumas alianças que não combinam com o propósito que nós temos com Deus. Mas os discípulos aqui resolveram, Jesus chamou para si, chamou para estar com ele, glória a Deus. E a chamada de Cristo, ele basicamente, Deus tem um propósito com cada pessoa. Não é assim, Esther? Qual é o propósito de Deus para a sua vida?
qual é o propósito de Deus para os obreiros? O que Deus quer fazer? Eu sei que você for olhar na Bíblia, teve um homem que passou vários, vários anos pregando, e ele conseguiu salvar só a família dele. Foi assim? Qual foi o propósito que ele fez? Construir uma arca para se salvar. Teve outros que tiveram um propósito de Deus. Já pensou? Um homem que foi chamado por Deus, ele era não tinha nem cargo, né? A gente falou isso aí na escola dominical, que o cargo, às vezes as pessoas querem um cargo na igreja, né? Assim, cargo eclesiástico, principalmente os obreiros. As mulheres hoje, tem umas mulheres que estão com os tios aí de pastora, tem uns homens aí que não querem nem mais ser apóstolo, não querem nem mais ser pastor, né? Quer ser apóstolo, outros títulos aí que inventaram, mas Deus, ele concedeu o título de apóstolo aqui, né? Mas a gente não pode se firmar assim, se ficar só nessa dependência de um título. O que nós temos que fazer é estar disposto a servir, que todos os homens e as mulheres foram chamados para quê? Para servir a causa de Cristo. Glória a Deus. Claro que alguns, né, Luciano, pode ser chamado para pastorear. Rapaz, está pegando o pé desse irmão, né? Mas nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são professores, doutores da palavra. Deus colocou cada pessoa no corpo de Cristo. Talvez tem pessoas que nem sabem muito se expressar publicamente, mas elas são pessoas ganhadoras de almas. Glória a Deus. Tem pessoas que estão, ninguém vê, mas Deus tem um propósito com aquela pessoa, de ela estar orando, estar na brecha da intercessão, não é esporadicamente, não, é dia após dia, nesse propósito de oração. Então, cada um de nós somos chamados para servir. Existe um chamado geral e existe um chamado específico. Por exemplo, as nações te chamei por profeta Jeremias, desde o ventre da tua mãe te consagrei. Glória a Deus. Então você foi chamado para servir, mas especificamente falando, tem alguma área do corpo de Cristo que você pode atuar. Não deixe de atuar, não fique parado. O irmão falou aqui parado. Não fique negligente, né, irmão? Ou então aquela palavra lá que Deus falou, Deus usou Paulo para Timóteo: desperta. Não é assim não. Desperta o quê? Estou falando de chamado, o dom. Desperte o dom que existe em você, meu irmão. Desenvolva o ministério que Deus lhe deu, minha irmã. Não fique como Jonas, só fugindo da responsabilidade. Faça como Isaías, que disse o quê? Eis-me aqui, envia ele ali. Não foi assim não. Eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado é pessoal. Cada pessoa, né, tem um chamado específico, mas de forma geral todos foram chamados para servir. Qual é a resposta que eu e você vamos dar para o chamado nesta noite? Os discípulos disseram o quê? No texto, volte para o texto. O 13, irmão, 3,13. Subiu ao monte, chamou para si os seus discípulos e os que ele quis. Interessante que essa parte do que ele quis, vamos examinar. Eu quero ser chamado, aí, eu quero ser apóstolo, e aí? É como eu quero? É como você quer? É como Deus quer. E o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida? Deus tem um plano. É a nossa palavra que nós sempre falamos para o ouvinte. Ei, amigo, Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida.
Ele quer te salvar. Aceite Ele hoje ainda mesmo, porque Ele tem plano de paz, plano de bênção para você. É claro que vai ter alguns momentos, porque você vai ser arrochado, porque a cruz de Cristo, ela vai, ser cristão é navegar contra a maré deste mundo, mas fica tranquilo, Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. O Espírito Consolador é o melhor amigo que o homem pode pensar nas horas mais difíceis, mais incertas. Ele vai dizer assim: ei campeão, eu estou contigo, glória a Deus, não temas, eu estou contigo. Então, é como Ele quer, não é como eu quero. Glória a Deus. Vamos seguir avante. Uma outra partícula do texto, do 13, é a resposta ao chamado. Qual é a resposta dos apóstolos? E vieram a... o 13. E vieram a Ele. Interessante que dos 12 que vieram a Ele, lá no finalzinho que eu não li, do 15, 16, 19, ainda tinha o traidor. Dentre os que são chamados, ainda... que é isso, rapaz? Irmão, mas ele é ousado. Ele pregou, Judas cooperou, Judas adorou, serviu, mas infelizmente ele perdeu a visão do chamado. Judas entendeu um chamado como algo apenas com aquele cifrão. Essas pessoas que acham que o chamado é um trampolim para ele crescer. Claro que Deus é que dá o crescimento, Deus é quem abre a porta, Deus é quem entrega a bênção, Deus é quem dá a vitória, Deus é quem amplia a tenda, Deus é quem entrega a bênção na sua mão. Glória a Deus. Mas você não vai, primeiro eu quero as bênçãos, e Deus, não quero Deus não, eu quero as bênçãos de Deus e não quero o Deus das bênçãos. Qual que você quer dos dois nesta noite? Eu sei que tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas primeiramente, Esther, você tem que querer o quê? O Deus das bênçãos, porque certamente elas vão acompanhar na tua vida. Glória a Deus. Se tu tiver um compromisso com o chamado de Cristo, em obediência, em servi-lo com prazer, em verdade, as bênçãos de Deus, aquilo que está determinado sobre a tua vida, Deus vai fazer. Amém? E glória a Deus. Os apóstolos responderam ao chamado. Mas vamos seguir à frente. Os apóstolos vieram. Eles agora foram entrar numa escola teológica, escola de profeta. É a escola de profeta de Samuel, de Elias, de Eliseu. Alguns hoje entram numa escola teológica e fica tão mais cru, mais frio. Entra crente e chega lá, não crê mais em nada. Não sei que seminário é esse, que ensina as pessoas só a ser intelectuais, não ensina a orar, não ensina a buscar, né? Alguns que eu conheci que entraram, pareciam assim umas crentes assembleanas, mas quando saiu, estava diferente, né? Mas isso é interessante aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Vamos para o treinamento, porque existe uma preparação para os chamados, ok? Existe uma preparação espiritual. Jesus chamou, comissionou, segundo o seu propósito, segundo o seu chamado, segundo o que ele quis. Os apóstolos vieram e agora ele vai prepará-los. Vamos para o 14. O 14 ele nomeou 12. E aí a primeira palavra que nós vamos ver, essa questão de nomear 12, né? A gente sabe que era um número, uma partícula, como se fosse um grupo, né?
os irmãos fazem aqui o grupo de... Não, isso aí não, é o grupo de vida. Vamos para o grupo de vida mesmo, porque é melhor, né? Que aí eles... Porque pequenos grupos, é troca de ideias, né? Crescimento, é mais... Você vê uma sala de aula, Esther, só estou pegando o pé da Esther hoje. Uma sala de aula do colégio público da estadual, quantos alunos tem mais ou menos lá na tua sala? 43, 50. 50 é muito difícil para você, um professor coordenar, não é? Mais 12, você está ali conhecendo pessoalmente. E aí, como é que está tua mãe? Como é que está teus filhos? Como é que está teu trabalho? Como é que está a tua vida de oração, obreiro? Ei, tu está vendo mais celular do que a Bíblia, irmã? Pelo amor de Deus. Irmã, tu está dando mau testemunho, brigando com os vizinhos. Não faça isso não, vamos melhorar. Isso aqui é o mentor espiritual, o discipulador, né? Cristo, o mestre, por excelência. Claro que Jesus não envergonhava, ele falava de forma muito assim, explicando o melhor caminho a seguir. Muito bem, então, a preparação é exatamente essa aqui, vamos lá. Vamos lá o 14. Para que estivessem com eles, vamos lá de novo, para que estivessem com ele, com Jesus. Dentro dessa preparação, a gente pode botar dessa preparação o que eu já falei aqui: oração, nunca é demais. Outro ingrediente muito bom para juntar com a oração, qual é? Irmã Lia, estou falando da parte culinária, que a senhora é entendida nas culinárias. O outro ingrediente para dar um reforço na oração, qual é? O jejum, né? E misturando o jejum, a oração, o jejum, e o que mais? A palavra. Pronto. Irmão, essa daqui, qual foi as palavras que eu utilizei, irmã Lia? São os ingredientes necessários para um mover, para um avivamento pessoal na vida de uma pessoa e não a igreja. Pode ler Atos 13. Haviam doutores, profetas, e eles perseveravam na oração, no jejum e na palavra. O Espírito Santo comissionou a Saulo, ou melhor dizendo, a Barnabé e a Saulo. Então esse faz parte do processo de preparação espiritual, a comunhão com Cristo, estar com Cristo. E é interessante, antes de ser enviado, tem gente que está sendo enviado, mas que não está passando por esses processos. Não tem leitura, não tem espiritualidade, não tem maturidade, não tem transformação, não tem mudança. Olha, quando tudo isso está, sabe o que acontece, Islã? Tu sabe o que vai acontecer? Responde aí no Atos capítulo 4, versículo 13, só para a gente ler esse texto. Tem uma palavra lá no final que vocês vão perceber. Atos 4, 13. Deixa eu ver se eu me... É esse aqui mesmo, né? Vocês estão vendo aí? Então eles, vendo a ousadia de quem? De Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos. Esse sem letra e indouto não quer dizer que ele não soubesse ler e escrever, pelo amor de Deus. Sei que tem algumas pessoas que leem e escrevem, mas não sabem de nada, né? Mas tudo bem. Mas eles eram judeus. Judeu era entendido, era o povo do livro. Além de, o indouto aqui é no sentido acadêmico, né? Tá certo? Diferente de Paulo, né? O que mais? Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pega só essa palavra aí. Como foi que eu li aqui, hein? Jesus chamou para si
escolheu os que ele quis, e vieram a ele, e ele disse mais o que? No 14, glória a Deus, no 3, para que estivessem com Cristo, estivessem em comunhão, estivessem com Ele. Então, as pessoas percebem quando você está com Cristo, quando você está na presença de Deus. A palavra é diferente, a mensagem é diferente, a unção vem, glória a Deus. Havia um ingrediente ali, não era só aquela coisa formal, não era aquela coisa acadêmica, só a letra mata, né? Só conhecimento. Mas além do conhecimento bíblico, escriturístico, baseado na pessoa de Jesus, havia exatamente essa preparação desses ingredientes que formavam, né, que preparavam espiritualmente aqueles que tinham sido chamados. Os irmãos estão entendendo, amém? Vamos partir para o final. O final é o seguinte, abra aí 3, versículo 13, já lemos, né? Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. O que mais? Nomeou 12 para que estivessem com ele. Você está com ele. Aí vamos para o próximo passo, é o envio. O envio de Cristo aos que foram chamados. O que diz no finalzinho do versículo 14? E os mandasse a pregar. Glória a Deus. Só que o envio, aí é a questão do evangelismo. Na última reunião, baseado naquele livro da missão da igreja, que é amar, acolher e servir, exatamente no amar, foi falado sobre, eu até citei para o grupo de missões, esse cartão, o pastor aplicou a ele como sendo ele usou um termo fator André. O que vocês lembram de André no início do seu chamado? Foi o que André fez? Hein? Quem se lembra agora? Boa pergunta. Hein? O que vocês vão fazer com esse cartãozinho aí? Por quem? Quem foi que André conversou? Depois que ele se encontrou com Jesus, quem foi que ele conversou? Com o irmão dele, Pedro. André levou Pedro a quem? A Cristo. Vamos dar aqui uma aplicação. Ele pegou o cartãozinho Nordeste para Cristo, botou lá o nome do Pedrão. Jesus salva o Pedro. Mas posteriormente ele disse: ei Pedrão, vamos lá para a igreja. Vai ter lá um grupo de vida lá dos jovens, vai ter um culto lá da mocidade. Aí tem um outro fator que o pastor aplicou lá, evangelista, Islã evangelista, é o fator Mateus. Mateus fez um jantar, convidou Jesus, convidou os discípulos de Jesus, e convidou mais quem? Os amigos dele. Um cara de amigo dele era corrupto, enrolão, inimigo dos judeus. Mas essa turma foi para um evento social, evangelístico, e ali Jesus disse: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, porque os sãos não precisam de remédio, mas sim os que estão doentes. E glória a Deus. E ele disse: este homem estava perdido, mas ele se achou. Então ele ali Mateus reuniu, né, o fator Mateus, exatamente você chamar a pessoa para um evento da igreja, né? Isso é uma forma do evangelismo. Isso aqui é o evangelismo relacional. Evangelismo relacional. Que é isso, Léa? As pessoas que você tem mais contato no seu dia a dia, você vai e Esther, estou falando muito da Esther aqui, que ela falou isso aí dentro do carro. Ela disse que tem uns crentes lá na escola que só tem nome, mas fala palavrão, dá um mau testemunho. Então é a questão de você ter um testemunho e você ter
a palavra para convidar essas pessoas. Mas vamos para o terceiro fator, que é o André, Mateus. O terceiro é Levi. Não, na verdade era o segundo, né? O terceiro é Zaqueu. Falaste bem. O Zaqueu já é um negócio mais profundo, né? Na aplicação do projeto aqui Nordeste para Cristo, é você fazer tipo um grupo de vida na casa de uma pessoa, uma célula, é um grupo assim, como nós chamamos, né? Aí tem um estudozinho da palavra, do livro de Jesus sobre a palavra, e a pessoa vai acompanhando, né? E aí vai sendo um estudo mais aprofundado do discipulado. Então esse é o fator Zaqueu, é exatamente, um momento, pode ser usado. O pastor falou muito sobre, por exemplo, as igrejas da Assembleia de Deus. Como foi que elas surgiram no passado? Leia, tu lembra? Nas casas dos crentes. O irmão fazia, antigamente era o culto campal. Aí, também, eles iam nas casas, fazendo. Eu sei que lá em casa, teve um dia que a gente fazia orações, e vinha as pessoas orar. Até agora, o meu irmão fez uns estudos lá, do grupo da igreja que ele pertence. Às vezes as pessoas não vêm para a igreja, mas vai para um trabalho desse e pode aceitar Cristo. Um estudo bíblico ali, uma palavra direcionada. Esse é o fator Zaqueu. Essa é a forma de como o discípulo vai aplicar o evangelismo relacional em ação. Mas bem, além de todas essas questões, né, de buscar, de orar, de aplicar esses métodos evangelísticos, mas Jesus ainda prometeu outras coisas mais para reforçar aqueles que foram chamados. Vem para o 15 comigo, versículo 15 do capítulo 3. Vamos lá? Na verdade, Jesus mandou eles pregar. No 15 ele vai dizer assim, para que tivessem poder de curar. Ei, irmão, curar um doente? Quem tem essa capacidade? O Espírito Santo, ele unge as pessoas, ele dá dons de cura, não é verdade? Pessoas que têm enfermidades que a medicina não cura e que Jesus cura. Tem doenças que na ocasião que Deus usa uma pessoa para impor as mãos, para orar pelo enfermo, e Deus realiza a obra, porque Deus dá poder. A questão dos chamados é porque eles recebem da parte de Deus capacitação, mediante a virtude do Espírito Santo, para falar a palavra com a ousadia e para ministrar com graça através dos dons espirituais. E outra coisa, autoridade sobre todo o poder do mal. Essa questão aqui, do ponto de vista material, a gente tem medo, sabia? Mas quando você estiver assim, bem aperfeiçoado, ungido, você pode até sentir assim, um certo receio, mas quando você está cheio da graça de Deus, da autoridade, então não temas o terror noturno, a seta que voa de dia, a peste e todo o mal. O Salmo 91 aí, as irmãs cantaram ontem. Mas basicamente, irmãos, a mensagem é essa: é o chamado de Cristo, né? Deus chama as pessoas de forma, são chamadas para servir, para um chamado específico, mas não é como você quer, é como Deus quer. É Deus que coloca as pessoas no corpo de Cristo, conforme o chamado, e você tem que responder, mas existe uma preparação espiritual, e depois dessa preparação, ela não pode parar. Aí Deus envia os discípulos, e os discípulos têm a missão de fazer a proclamação do Evangelho, a pregação da palavra. E como você vai fazer isso? É claro que existem outros métodos, né? Alguém pega assim os folhetos, mas assim,
O pessoal pega um folheto, né? Geralmente a gente faz isso. Ei, Jesus te ama, pega o folheto. Aí vai embora. É bom. Pode ser que aquela pessoa, de repente ela vai ler lá e Deus tem um chamado. Mas o importante é você criar o vínculo de procurar amizade com aquela pessoa, né? Perguntar o nome dela. Está entendendo, Bruninho? Motivação aí para a gente ganhar jovens. Perguntar o nome. Ter interesse pelos problemas da pessoa. O método pessoal, né, de abordagem, visitação de casa, também é muito bom. Cruzadas, campanhas. Mas esse método relacional, eu até no sábado, o pastor estava explicando, que é como se fosse assim, algo que foi criado por hoje, mas desde as antigas. Por exemplo, a mulher samaritana, quando foi salva por Jesus, o que foi que ela fez? Saiu para os vizinhos: ei pessoal, achei o Messias. André, quando achou Jesus, foi o que ele fez? Apresentou a Pedro. E assim, os homens de Deus que, por exemplo, a irmã pregou ontem aqui. Como foi que a irmã pregou ontem aqui? Quem me lembra da pregação de ontem? Não vale os obreiros não. Eu quero ver a irmã Lia. Lembra aí, irmã Lia? Leandro não está sabendo não qual foi a pregação de ontem? Thalita não estava aqui não, né, Thalita? Atenção, irmã Alana, me responda aí. Uma mãe e uma avó fizeram um culto doméstico. Pronto, outra. Todas essas questões do relacionamento, né, entre família, a Lloyd e como é o nome da outra? Eunice. E o jovenzinho, filho de um grego, nem circuncidado ele era, porque o pai dele era grego. Aí Paulo começou a pregar lá em Derbe, e o meninozinho já tinha assim uma preparação, a mãe, a avó, e ele se respondeu. Não foi na segunda viagem missionária, ele não se juntou com a equipe de missões de Paulo, e já não era Barnabé, agora era Silas. Então que Deus abençoe os irmãos. Eu creio que essa palavra sirva de inspiração para mim, para você, para a gente se dedicar a esta obra, para a gente orar ao Senhor, para a gente ler mais a palavra, para a gente tirar um dia na semana ou 2 dias para fazer um jejum, para orar pelos nossos filhos, nossos familiares, para que Deus possa alcançar pessoas para o reino de Deus, para que Deus possa realizar a sua obra através de nós e em nós. A primeira obra é feita em nós e através de nós. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja nessa noite. Eu quero convidar a irmã que vai louvar a Deus, Alana. Glória a Deus. Muito bem. Está funcionando, tá isso aqui? Ok. Pode usar aqui, irmão, o microfone aqui. Pode vir. Está tão quente aqui dentro que os irmãos ficaram lá fora. Pastor com esse paletó aqui, pregando.